professores e professoras, nos inspiramos para que possamos compreender de que maneira, de que forma, né, podemos promover o ato do ensinar, né? Há um ano atrás, estávamos nós em praça pública, em Vitória de Santo Antão, vivenciando um momento como esse, né? Numa forma diferenciada, porque ali aquele momento era uma forma presencial, uma forma, né, que a gente estava com contato direto um com o outro, mas a essência de falar de Paulo Freire, independente de que modo seja, né, seja presencialmente ou virtualmente, nos remete muita alegria. E hoje não podia deixar passar essa data tão importante para nós enquanto brasileiros, enquanto pernambucanos, vivenciar um momento de dialogar sobre a pedagogia de Paulo Freire, né? O que ele nos traz, a riqueza de compreensão, de humanização, do cuidar do outro, do respeito ao diálogo, que nos fez e faz desse grande homem o patrono da nossa educação, né? Quanta honra em tê-lo nos representando o professor, representando aquele que acredita na educação e tem a educação como um caminho para a transformação, né? E hoje, nas minhas inspirações, eu gosto muito de poesia, então eu fiz um poema em homenagem a esse grande homem, a Paulo Freire, que irei aqui recitar para vocês, né? Para que a gente possa brilhantar ainda mais esse momento. E foi de uma forma muito carinhosa e muito respeitosa as quais as palavras que aqui eu compus. Que diz assim: hoje, com muita alegria, estamos juntos para parabenizar o aniversariante do dia, o educador popular, Paulo Freire, que hoje teria 99 anos e muita história para contar. Com seu método freiriano, muitos sujeitos pôde alfabetizar. Sabia que tudo acontecia através do conhecimento popular e deu a oportunidade do oprimido falar. O direito da palavra ele veio valorizar. Reconheceu o ser humano como aquele capaz de transformar seus saberes em ideais para uma nova sociedade conquistar. Paulo Freire sabia como a sociedade reagiria à sua forma de educar, mas não se deu por vencido, e as dificuldades surgiram, ele soube ultrapassar. Seus ensinamentos estão vivos, e foi para o povo oprimido que ele fez questão de mostrar que a educação precisaria ser libertadora e dialógica, e não há o que contestar. Nos deixou um legado tão rico da pedagogia do oprimido, da liberdade e da esperança. E ganhou desse Brasil tão lindo um título mais que merecido. É o patrono da educação. Paulo Freire vive, Paulo Freire presente. Esse é o meu presente, o presente da Sala Anjol Pindorama, para esse grande educador popular, Paulo Freire. E aí, para tornar esse momento ainda mais grandioso, festígio, né? Convido o professor sociólogo e membro da Sala Anjol Pindorama, Cristiano de França, para um bate-papo sobre a emergência do inédito viável, a nossa história como possibilidades. E aí eu trago para vocês esse momento para que possamos partilhar conhecimento, para que possamos dividir experiências, né, e aprender mais e mais e mais sobre Paulo Freire. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Pedro, boa noite, Malcicleide, Elineide, Érica, Márcia e Josélia, não é, que estão aqui também, não estão com a câmera ligada,
mas estão aparecendo os nomes aqui, então eu acho que são aquelas pessoas que eu conheço. E a equipe, né? Parabéns aí pela equipe, por essa mais ousadia. E é bom estar aqui para falar de Paulo Freire. Eu tenho sempre dito que, recentemente, eu tenho sempre dito que cada vez mais, a gente precisa ter referenciais, pessoas, ou seja, símbolos que nos façam perceber-nos enquanto pessoas que têm história. E não é pessoas que têm um mundo a construir, pessoas que estão num processo de autoconstrução. E Paulo Freire é uma dessas pessoas. Para mim, Paulo Freire é um exemplo, é um símbolo, é uma personagem que a gente tem que estar no nosso horizonte. E falar hoje, mais uma vez, de Paulo Freire é desafiador. Porque o que falar de Paulo Freire e não ser repetitivo? O que falar do patrono da educação brasileira, e em especial da educação pernambucana, e não repetir? E isso é um desafio. Isso é um desafio. Tá? E eu gostaria muito de falar de algo, iniciar da importância que nós temos de estar falando do legado de Paulo Freire ainda hoje. Não só porque nós temos uma campanha contra Paulo Freire, não só porque hoje nós temos uma sociedade brasileira bem dividida em uma parte quer ver totalmente o desmérito, não é? Quer retirar todo o encanto e o sonho de Paulo Freire, e outro lado que ainda persiste na importância em defender o legado desse homem, desse educador pernambucano, não só por isso, né, por haver essa divisão, mas a importância de falarmos em Paulo Freire num tempo em que está sendo muito cobrado de nós o tempo de esperançar. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivenciando um tempo que nos cobra o tempo de esperançar. E não é o tempo de esperar, não é o tempo da esperança, é o tempo do verbo esperançar. E como a gente sabe, verbo é ação. Verbo é aquela palavra que nos impulsiona a agir, a sonhar. E ter um sonho que é realidade. Não é um sonho como nos fazem perceber hoje, que é um sonho irreal ou um sonho inalcançável. Então, o tempo de esperançar é o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o tempo de esperançar a humanidade, é o tempo de esperançar novas atitudes, é o tempo de esperançar novas ideias, é o tempo de esperançar a criatividade, é o tempo de esperançar a ousadia, é o tempo de esperançar a reinvenção. É esse tempo que nós estamos vivendo. E, para mim, a importância hoje de falar de Paulo Freire, de lembrar-nos do legado de Paulo Freire, é por estarmos nesse tempo de esperançar. Nós estamos vivendo um período em que nós nunca pensávamos que iríamos viver, um tempo de pandemia, um tempo em que a nossa vida está em risco, por contato de outras pessoas, por a gente não ter mais o cuidado com o nosso corpo, vem colocar a vida em risco, porque nós estamos de uma forma antropofóbica, estando no mundo, pensando nós que somos o centro do universo, que somos o centro da Terra, que somos o centro das relações humanas.
Então, nós estamos vivendo um tempo que está nos colocando a toda hora, a todo instante, o verbo esperançar no momento em que a nossa vida parece que está a todo momento em risco. E aí eu acredito que vem a pedagogia paulo-freireana. E eu digo pedagogia paulo-freireana porque Paulo Freire, ele não só teorizou o campo da educação, mas ele propôs. Se abrirmos o livro A Educação como Prática da Liberdade, que é o primeiro livro de Paulo Freire, ele fala ele faz uma análise de como é que a educação está no Brasil. E ele aponta que a gente precisa construir uma educação para a liberdade. E entra a pedagogia do oprimido depois, que ele vem dizendo como é que tem que ser essa educação como prática da liberdade. O livro Pedagogia do Oprimido diz isso. Ele descreve como tem que ser a educação como prática da liberdade. E 20 anos depois que ele escreveu Pedagogia do Oprimido, ele escreve Pedagogia da Esperança, aonde ele se reencontra com a pedagogia do oprimido, onde ele faz uma releitura, né, depois de tantas andanças dele, ele faz uma reinterpretação, uma revivência, porque também não dizer um esperançar a pedagogia do oprimido. E como ele diz, não é? Como ele mesmo afirma, que ele simplesmente ele aponta uma compreensão ético, crítico, política da educação. Ele simplesmente faz isso. Então, para mim, falar disso, foi o que eu me pensei, e eu vou dizer, eu me pensei para estar aqui hoje, porque eu tive que olhar para mim e pensar como é que eu posso iniciar a falar de Paulo Freire em comemoração de 99 anos. E é trazer o tempo de esperançar. E só um momento. Aqui para você. Pessoal, vocês conseguem escutar normalmente? Para mim, o som está bem baixo. Bem baixo, é verdade. Tá Melhorou baixo agora? Melhorou. Melhorou. Tem que estar me chamando a atenção, porque tem um problema aqui no computador que ele abaixa o som, não sei por quê. O meu computador aprendeu a educação como prática da liberdade e acha que ele é livre para fazer o que ele bem quer. Gostei. Mas é isso. E aqui eu não quero ser um palestrante, eu não quero aqui ser o foco da atenção. Eu não quero isso. Eu quero, sim, provocar e para a gente bater um papo, dialogar. E quando a equipe pensou, né, e eu vou trazer aqui iniciando, primeiro eu quero dedicar esse nosso encontro, primeiro a Paulo Freire, mas também a todos e todas que estão na luta pela defesa da educação popular, pela defesa da educação escolar como prática da liberdade. Então, eu dedico a todos estes e a todas estas profissionais ou não profissionais, militantes da educação, da pedagogia, que estão aí persistindo no ato de esperançar para construir essa educação, que Paulo Freire traz como um sonho, mas como um sonho de esperançar. E aqui eu quero, eu fui desafiado, né, por mim e pela própria equipe, a discutir aqui, trazer alguns elementos sobre um conceito, não pode ser um conceito-chave, mas pode ser um conceito paulo-freireano, que está localizado nessas duas obras dele. A primeira, Pedagogia do Oprimido,
É aqui que ele fala do inédito viável. E temos também a outra obra em que ele também resgata esse conceito, que é a pedagogia da esperança. Né? Nessas duas obras, que têm 20 anos e um pouco mais de distância, né, de publicação entre elas, ele traz esse conceito de inédito viável. E aí a gente vem se propondo a discutir aqui a emergência do inédito viável. A nossa história como possibilidade. E para começar, primeiro, para a gente pensar, a emergência é porque, de fato, eu acredito que nós estamos precisando resgatar como prática o inédito viável paulo freireano. Não só no campo da educação, mas na vida. Não só na educação escolar, mas também na educação do mundo, na leitura de mundo que nós temos. Hoje, como coloquei no início, nós estamos sendo convocados e por que não impulsionados a repensarmos enquanto seres humanos, enquanto relações humanas, enquanto seres históricos. Então, é nesse momento que eu acredito também que é fundamental a gente trazer a emergência do inédito viável de Paulo Freire e percebermos como seres históricos e seres de possibilidades. E trazendo para a nossa reflexão hoje, eu já venho provocar aqui para pensarmos como é que nós estamos pensando enquanto possibilidades humanas no mundo de pandemia. Enquanto que nós estamos nos percebendo e nos comportando enquanto seres históricos de possibilidades, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja nas nossas relações pessoais, como é que nós estamos pensando-nos enquanto seres históricos de possibilidades? E eu trago para vocês, para a gente iniciar essa nossa conversa também, e tudo para mim vai ser um início, você sempre está falando, nós vamos estar iniciando num tempo do esperançar. Tá? Eu venho trazer para vocês um trecho que eu quero ler aqui para vocês, do Pedagogia do Oprimido, que está na página, quem tiver o livro aí quiser acompanhar, está na página 128, para nos provocarmos já nesse início. E porque Então, não aumentar o som. E por que não recorrermos à obra de Paulo Freire? Paulo Freire, na página 28, pelo menos dessa edição aqui, né, da edição, na última edição do livro que foi lançada, ele diz o seguinte: porque, ao contrário do animal, os homens podem tridimensionar o tempo, entre parênteses, passado, presente e futuro, que, contudo, não são departamentos estanques, ou melhor, desculpe, estaques. Sua história, em função de suas mesmas criações, vai se desenvolvendo em permanente devenir, em que se concretizam suas unidades epocais. Estas, como o ontem, o hoje e o amanhã, não são como se fossem pedaços estanques de tempo que ficassem petrificados e nos quais os homens estivessem enclausurados. Se assim fosse, desapareceria uma condição fundamental da história, sua continuidade. As unidades epocais, pelo contrário, estão em relação umas com as outras,
na dinâmica da continuidade histórica. Esse parágrafo eu trago aqui como introdução, por quê? Porque ele vem nos falar que nós somos seres que fazemos história, que construímos o tempo. E ele diz que, diferente dos animais, só nós, seres humanos, podemos tridimensionar o tempo. Podemos entender, perceber o passado, o presente e o futuro. E isso tem muito a ver com a questão do tempo esperançar. Segundo, que nós temos que perceber que nós somos seres históricos, logo nós somos seres inacabados. Como seres históricos, nós somos seres que estamos nos refazendo no fazer. Segundo, perceber, ele traz uma percepção aqui da história, não como algo que ou foi ou vai ser, mas algo que como história que está sendo feita, está sendo construída. E nisso nos coloca como seres culturais, como seres de cultura. Não é por acaso que Paulo Freire, tanto no primeiro livro que ele escreveu, Educação como Prática da Liberdade, e no livro que foi editado sobre o método Paulo Freire, ele diz o seguinte: o primeiro tema a ser discutido no processo de alfabetização é cultura. Essa é a primeira palavra geradora que sempre tem que ser discutida com os homens e as mulheres. Por quê? Porque para ele, o ser histórico é ser seres culturais. E nós somos seres culturais porque nós criamos a nossa realidade. Nós produzimos o nosso mundo. Nós apenas não interpretamos o mundo. Não apenas lemos o mundo, mas ao ler o mundo, nós o transformamos. Então, nós somos seres culturais. E é por isso que ele traz de imediato esse tema como um tema no processo de alfabetização. Nas nossas escolas, eu acredito que talvez nós ganharíamos muito se nós, desde pequeno, aprendêssemos que somos seres culturais, que somos seres que construímos o mundo de forma cultural, que culturalmente nos produzimos. Nesse aspecto, nós encontramos tridimensional o tempo implica em que é nesse tempo do passado, presente e futuro que nós temos que encontrar os nossos temas, problemas. É no hoje, e é no passado, e é no futuro, que nós temos que escolher e identificar quais são os temas geradores de nossa geração. E esses temas, esses problemas, de acordo com Paulo Freire, nós só podemos encontrar na relação seres humanos e mundo. É nessa relação entre nós e o mundo que nós conseguimos extrair os temas, problemas que nós temos que debater e colocar na mesa para o diálogo. E esses temas, de acordo com Paulo Freire, devem nos colocar em frente ou de frente a situações limites. E o que são, para Paulo Freire, situações limites? As situações limites, para Paulo Freire, são barreiras que nós temos que vencê-las, que nós temos que ultrapassar. Então, a realidade, a relação entre nós e o mundo nos apresentam situações limites. E essas situações limites são nos impostas para que possamos ultrapassá-las. Paulo Freire faz uma leitura que essa situação limite não é uma situação que nos limita,
não é uma situação que nos impede de avançar, mas ao contrário, essas situações limites, elas nos levam a ultrapassá-las, a vencê-las. E a gente vai encontrar essas situações limite em nossa relação com o mundo. Então, toda leitura do mundo tem que nos trazer situações limites. Algo que Paulo Freire também vai nos colocando, que é a partir dessas situações limites que o ser humano, que nós, homens e mulheres, podemos ir além. Né? Ir além dessas situações limites. E é indo além dessas situações limites que ele vai falar do inédito viável. E o inédito viável, ele coloca que de forma bem sucinta, ele diz que é como uma fronteira entre o ser e o mais ser. Ou entre o ser e o ser mais. Então, essas situações limites, que são essas barreiras impostas pela nossa relação com o mundo. Então, todo ser humano está em relação com o mundo, logo vai se deparar com essas situações limites. E essas situações limites são essas barreiras que nos levam ao inédito viável. O que é isso? Simplesmente a nós sermos a ser mais. Há um filósofo, Nietzsche, que ele fala, e ele tem um livro que fala que o homem ele só se realiza quando ele se torna um super-homem. A imagem do super-homem que a gente vê aí nos desenhos, não é? Que a gente vê nos filmes, aquele super-homem que vence tudo, que voa, que ultrapassa paredes, que tem uma força grandiosa, é parte desse símbolo do Nietzsche. Né? E Paulo Freire, ele traz essa reflexão filosófica quando ele fala que o homem e a mulher têm que alcançar esse ser mais, esse super-homem e essa super-mulher. E é fundamental a gente já pensarmos no seguinte, que as ideias, a ideia que alguma coisa não é impossível, ou melhor, que é impossível, não está ligada à ideia ou ao conceito de inédito viável. A expressão inédito viável, que foi cunhada por Paulo Freire, e como eu coloquei aqui para vocês, que está nos 2 livros, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança, é uma expressão que nos leva a recordar-nos das nossas possibilidades. Né? Ao mesmo tempo que nós nos deparamos com situações limites, que são as barreiras, Paulo Freire ele vai colocar que é um outro conceito que ele chama de atos limites. E o que são atos limites para Paulo Freire? Esses atos limites são as ações necessárias para romper as situações limites. Então, nós temos a nossa relação com o mundo, nos colocam situações limites, que são as barreiras que nós temos que enfrentar e que superarmos. E a nossa ação de superação dessas barreiras é o que ele chama de atos limites. São ações necessárias. Não são ações de escolhas. Para nós podermos alcançar esse inédito viável, é necessário que tomemos essas ações de superação das situações limites. E nesse aspecto, eu quero trazer aqui uma leitura de Pedagogia da Esperança para a gente só fundamentar mais essa questão do inédito viável.
no livro, nessa edição, é uma das edições mais recentes do livro, Pedagogia da Esperança, ele diz na página 137, ele diz o seguinte: o sonho pela humanização, cuja concretização é sempre processo e sempre devir, passa pela ruptura das amarras reais, concretas, de ordem econômica, política, social, ideológica, etc., que nos estão condenando à desumanização. O sonho é, assim, uma exigência ou uma condição que se vem fazendo permanente na história, que fazemos e que nos faz e refaz. Então, o inédito viável é esse sonho, que é uma exigência da nossa história. É uma exigência do nosso processo de humanização. Então, o inédito viável é justamente o futuro que nós estamos construindo no presente. Isso é o inédito viável. Qual é o futuro que nós estamos construindo hoje? E lembrando que esse inédito viável, ele não se faz sozinho. Um ser humano, para Paulo Freire, só se humaniza, o homem e a mulher só se humanizam na relação com o mundo, na relação com os outros homens, em diálogo com os outros homens e mulheres. Então, aqui nós podemos trazer também a relevância, a importância dos coletivos populares, dos coletivos sociais, dos coletivos que vivem militância, porque são eles e são neles que esse sonho se torna possível, que esse sonho se faz real, porque é uma condição necessária no processo de nossa humanização, do nosso processo de ser mais. E é interessante colocar que, para ele, o inédito viável pode ser para aqueles que nos dominam, aqueles que nos oprimem, o inédito viável pode ser o presente opressor. Porque é o que vai garantir a permanência dessa classe opressora no poder, no controle. Mas nós temos que pensar o inédito viável na pedagogia do oprimido como esse romper da situação limite e o fazer do futuro no presente. Ele me fez sinal que o meu som está baixo. Voltou, né? Então, e algo que eu quero colocar aqui, até já ir para colocando aberto aqui para o debate, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu quero falar de um exemplo, é um exemplo individual, mas que a gente traga isso para a perspectiva coletiva. Numa perspectiva daquilo que eu coloquei antes, de referências ou símbolos que nós temos que ter em nossa humanidade, que nós temos que ter em nosso processo de refazer e de fazermos enquanto seres históricos, culturais e seres em busca do ser mais. É Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, ela pode ser um exemplo desse romper das situações limites. E pode ser também um exemplo dessa busca histórica de se fazer enquanto ser mais. A Carolina Maria de Jesus é um exemplo disto. Nós podemos pegar outros exemplos. O próprio Paulo Freire é o exemplo disto. Tá? Paulo Freire, ele não se reduziu meramente a um professor.
ele problematizou a educação e propôs, não é, uma compreensão da educação como ética, como condição humana, enquanto prática de liberdade. Então, Paulo Freire, como é um exemplo desse romper essas situações limites e em busca desse inédito viável. E aqui eu quero problematizar vocês como é que nós estamos, a partir da nossa prática, nos dias atuais, rompendo essas situações limites e olhando a nossa história como possibilidades. E possibilidades do quê? E para quê? E para quem? E aí que eu abro para nosso bate-papo, e aí eu vou contribuindo a partir dessas provocações que eu trouxe para vocês de reflexões, como Paulo Freire ele constrói, ou ele traz essa ideia do inédito viável. Trazer essa discussão do inédito viável, a gente precisa pensar a situação limite, ou as situações limites, o ato limite, para termos presente o que é o inédito viável para Paulo Freire. Cristiano, Oi. licença, você tem 9 minutos. Se quiser falar mais algo, fique à vontade. Não, Para o debate, eu quero abrir, fica tranquilo. Tá. Eu já deixo aberto e eu vou contribuindo, colocando aqui nas nossas discussões. Mas, pelo menos a gente tem mais 9 minutos ou 8 minutos para ouvir e ter diálogo. Tá certo. Bem, eu já passo o microfone para o grupo. Bem, gente, então, esse é o momento de nós dialogarmos, a partir da fala do Cristiano, do que ele veio nos fazer refletir, é o momento também de partilhar, não é isso? De conversarmos um pouco sobre as nossas experiências, o que a gente compreende por esse inédito viável, né? Como construir essas nossas possibilidades. Então, fica aberto para todo mundo falar. Pedro, fique à vontade, Pedro. Pode falar. Oi, gente. Mais uma vez, então, boa noite. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Perfeitamente. Ótimo. Porque, às vezes, aqui a minha conexão ela está um pouco instável, né? O aplicativo, ele retorna para mim assim, né? Está instável, mas acho que é um problema que a gente está enfrentando, né? Todo mundo está tentando se conectar à internet, permanecer conectado, né? Mas, enfim, primeiro, assim, dizer da saudade de vocês, né? Para mim, a Salão João Pindorama é esse espaço, né, de reflexão e de interação, né, e de comunhão, enfim, chegou para ficar, né? E mesmo com a pandemia, vocês, principalmente quem está na coordenação agora do espaço, né, tem proporcionado esses momentos que sempre são muito ricos. Infelizmente, eu não posso participar de todos, mas hoje eu já estava aperreado. Quando eu via o atraso, eu disse, meu Deus, será que eu vou poder entrar na sala ainda? Mas me acolheram como sempre, né? Então, eu agradeço muito a vocês por isso. E aí, uma das primeiras provocações que o Cristiano fez foi como é que a gente vê hoje, né, o legado de Paulo Freire e as provocações que ele fez há 50, há 60 anos, né, repercutindo na nossa realidade. E aí eu acho que eu estou um pouco influenciado por algumas leituras e por algumas vivências. Eu voltei a trabalhar presencialmente aqui no Fórum de Moreno há pouco tempo e depois de 6 meses nós fizemos uma visita domiciliar num engenho aqui de Moreno, né? Um lugar assim bem afastado da cidade e de difícil acesso. Nós fomos lá fazer um estudo e me deparei com a realidade de uma família que parece que ficou lá naquela época, né, daquela época que Paulo Freire denunciava de uma família campesina que não tem acesso à água potável, né, à água encanada,
que não têm acesso à energia elétrica, e aí eu não sei, claro que isso não significa necessariamente que essas pessoas não possam viver, né? Elas não possam, enfim, ter um estilo de vida diferente não significa dizer que seja ruim ou bom, enfim, necessariamente. Mas o que eu quero dizer é que esses direitos fundamentais não chegaram a essa família, né? E aí eu fiquei pensando bem, tá aí, quando a gente vai para a educação, o contexto da educação escolar, as crianças e adolescentes dessa família estão desde o início da pandemia sem ter acesso à educação escolar. E a gente sabe, vocês que estão aqui na sala, né, vocês profissionais da educação escolar, sabem melhor do que eu como é que essa situação está, né, nos desafiando e nos provocando. Eu acho que uma das nossas conversas lá em maio, a gente conversou um pouco sobre isso, e isso já nos angustiava muito, né? As aulas foram suspensas em março e a gente já assim discutia sobre as possibilidades do ponto de vista da educação escolar de chegar até essas crianças e adolescentes. E eu vejo que a gente não conseguiu ainda dar essa resposta. Então, assim, parece que a gente não conseguiu, né, passados 50, 60 anos, a gente não conseguiu ainda, infelizmente, superar, né, esse panorama. E aí é um desafio que está posto para nós, profissionais das redes públicas de ensino, né, aqui da região, e também profissionais de educação, né, de uma forma mais ampla, né. E, assim, eu queria trazer para vocês, compartilhar um pouco com vocês, um conceito, né, proposto por um autor que eu li recentemente e, assim, me encantei com essa obra. O autor, ele é americano, norte-americano, e ele escreveu esse livro aqui, A Imaginação Moral, Arte e Alma da Construção da Paz. O autor é o deve ser assim. Ele é sociólogo, né, colega de profissão aí de Cristiano, não sei se tem mais alguma socióloga ou sociólogo na sala, mas ele propôs o conceito de imaginação moral. E aí, para mim, esse conceito está muito próximo do inédito livro do conceito do Paulo Freire. Eu peço licença de vocês para ler, é curtinho aqui, o conceito, como ele designa. Ele diz assim, que a imaginação moral, no contexto da construção da paz e da resolução dos conflitos, né, interpessoais, é imaginar respostas e iniciativas que, ao mesmo tempo que são enraizadas no mundo real, são, por sua própria natureza, capazes de se elevarem acima dos padrões destrutivos e fazerem nascer aquilo que ainda não existe. Eu achei interessante também, é um livro volumoso, na página 149, ele foi escrito a primeira edição em 2003, portanto, o autor fazia reflexões sobre as consequências dos atentados, né, do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. E aí ele, no livro, na página 149, ele faz referência a Paulo Freire, né, para dizer assim, para discutir um pouco o conceito de educação do ponto de vista da formação dos facilitadores, dos mediadores de resolução de conflitos. E aí ele vai discutir um pouco com base na pedagogia do oprimido, aquilo que ele acha que é necessário e aquilo que ele via sendo feito por Paulo Freire. Aí eu também não vou me estender muito, mas eu vou ler para vocês só um trechinho daquilo que ele cita de Paulo Freire. Ele diz assim, esse conceito de imaginação moral está próximo do que Paulo Freire chamou em Pedagogia do Oprimido de conscientização. Esta é, na sua descrição, a capacidade de colocar os problemas existentes em um cenário e deixar as pessoas interagirem, os problemas, aliás, descobrirem o que sabem e inovarem respostas, vendo-se como atores, partes do contexto da mudança. O que essas pessoas inventam, argumentava Paulo Freire, irá surgir a partir de uma crença e compreensão cada vez maiores dos pontos fortes e fracos de sua visão e entendimento. Uma das chaves do processo é citar nominalmente as realidades e as invenções que ele chamava de primeiro e maior de todos os poderes humanos. E aí ele continua.
Então, vejam primeiro, para dizer para vocês, a força de Paulo Freire, né, a influência de Paulo Freire. Eu já li vários livros ultimamente nesse contexto, e pessoas de todo o mundo citam, né, o Paulo Freire, tem o Paulo Freire como referência. Então, não é um livro assim tão antigo, ele já tem outras edições. Para dizer a vocês que eu acho que o conceito do inédito viável do Paulo Freire se aproxima a esse da imaginação moral, e eu diria assim que tem nos faltado talvez, e aí também para ampliar o debate, tem nos faltado talvez a capacidade de imaginar essas outras possibilidades, esses outros mundos. É essa grande crítica que o autor faz nesse livro do ponto de vista da construção da paz. Eu acho que também era um tema muito, digamos assim, apreciado pelo Paulo Freire, e, portanto, deve ser também por nós profissionais, né, que lidamos com esses desafios. Como nos portarmos nesse mundo, né, de tantos conflitos, de tantos problemas, de tantas violências, sendo propositivos e imaginando esses outros caminhos alternativos que não estão postos. Então, eu acho que esse exercício de imaginação a gente precisa fazer. Paulo Freire já nos dizia isso lá atrás, e esses autores vêm resgatando da obra dele e propondo com outros nomes, com outros conceitos. Eu acho que é o mesmo. Só colocando, agradecendo ao Pedro por trazer esse conceito da imaginação moral, e é trazer o seguinte, que ele traz o conceito da imaginação moral. E o moral tem a ver com o quê? Com as relações humanas. Eu sou moral, eu não sou moral comigo mesmo. Eu sou ético e sou moral com o outro. Eu não sou ético comigo mesmo. Eu só posso ser ético. E aí é o caso, a ética e a moral juntos, né? Porque a moral vamos dizer assim, na filosofia, a ética é a casa da moral. Então, falar de moral, estamos falando da ética também, né? Porque a ética é que abriga a moral. Se eu sou ético, lógico que eu vou ser moral, eu vou ter uma ação moral, eu vou ter atitudes morais com o outro. E esse imaginar, e é isso, o inédito viável para Paulo Freire, esse sonhar, esse imaginar moral. De fato é, porque eu só posso imaginar moralmente com o outro. E esse com o outro é a militância. É abraçar o outro. E algo que ele nos... E acho que eu já vou trazendo uma reflexão muito minha recentemente, de ter relido Pedagogia da Esperança, perceber o seguinte, que não é o outro, é no sentido de acolher o outro. E isso é a questão do diálogo. No diálogo eu não tolero. No diálogo a gente não tem tolerância. No diálogo, para Paulo Freire, a gente tem que acolher o outro. Né? E essa imaginação moral, de fato, é a ver isso. Eu só posso imaginar mundos possíveis, eu só posso imaginar as possibilidades de uma nova realidade, novas relações humanas, em relação com o outro. E essa relação com o outro, já está falando, né? A própria palavra já vê, se relacionar, ação, é relacionar-se na ação com o outro, é se fazer com o outro. Então, quando a gente está lá preso apenas na nossa individualização, e por isso que eu destaquei no final da minha fala anterior a questão dos coletivos, é porque só é possível sonhar, só é possível construir, alcançar esse inédito viável, só é possível imaginar moralmente nos coletivos, não no individual. Porque no individual estaremos amarrados nas nossas condições econômicas, políticas, ideológicas e etc. Porque economicamente a gente não tem condições. Porque socialmente a gente vai ver que a gente também não tem condições sozinhos, individual. A gente não tem. Porque o capitalismo nos amarra de forma e nos ataca naquilo que é mais essencial. Algo que é fundamental a gente perceber. O capitalismo, ele toca no nosso sentido. Por isso que antes de vender uma mercadoria, ele toca no nosso sentido para a gente criar vontade, criar desejos de comprar a mercadoria.
Então, o capitalismo, ele toca na coisa mais sensível nossa. Então, individualmente, vencer isso é muito difícil. Para construir, sairmos disso só coletivamente. Bem, falei demais. Obrigado, Pedro. Só redestacando. Vamos aí abrir para outras contribuições no bate-papo. Eu só quero aqui também agradecer a presença de Valdilson, né, que está aqui conosco, e Sandreane, eu acho, Sueli, né? Acredito. Não a conheço, mas seja bem-vinda. Obrigada, professor. Não sou professor, não. Somos amigos aqui de Foi, diálogo. inclusive, professor Diogo, meu esposo que faz direito na Facol. Ah, tá, eu O conheço. Torres. Ah, ok, coisa boa. Seja bem-vinda. Prazer conhecer você. Tudo nosso, todo nosso. Sinta-se à vontade. Obrigada. Olhe, o diálogo paulo-freireano pede que todo... É a nossa condição de dizer a palavra, porque se a gente não diz a nossa palavra, não existe espaço vazio. Alguém ocupa. Né? Então, vamos falar aqui à vontade, é um bate-papo, é uma conversa. É isso mesmo, Cristiano. Eu já ia falar. É um diálogo, vamos aí enriquecer mais esse diálogo, ficar à vontade e vamos aí conversar sobre Paulo Freire. Elinete quer falar isso? Isso. Na verdade, eu estava como o Pedro também, né? Ansiosa, vinha na rua da casa da minha irmã, mau sufoco, a internet chega, ajeita coisa para marido, menino, porque temos a terceira etapa, né? Além de trabalhar um monte de coisa, chega em casa, tem que fazer um monte de coisas, né? Mas faz parte. Mas vamos lá. Boa noite a todos e a todas, né? Sempre uma alegria rever Jússi, Marisa, Cristiano, Felipe, Marcione, que são pessoas que a gente já tem uma relação mais, vamos dizer, de mais a proximidade. Mas também boa noite a outros e outras que estão. Pedro, eu já tive a oportunidade de conhecer lá no teatro, no Recife, assistindo a peça do Freire, né? Então, sempre é muito bom esses momentos. E dizer que, como o Cristiano lembrou bem, né? A gente já discutia muito isso na sala lá do nosso curso, da Pedagogia do Oprimido, um momento muito bom, né? De aprofundamento, desse reencontro com a pedagogia. Então, assim, eu quero dizer que esse momento de diálogo é muito importante e relevante, sobretudo nesse momento em que nós estamos, né? Diante de tantas adversidades e momentos que estão querendo calar a nossa voz, né? Não só calar a nossa voz, como também de tirar direitos nossos, direitos construídos. Então, nós estamos no momento, na educação, sobretudo, de muitas dificuldades, dias difíceis e dias de, como o Cristiano lembrou bem, de levantar a nossa voz, né? De levantar a nossa vontade, da nossa ação do verbo esperançar, sobretudo, que é um verbo de ação, né? É um verbo do agir, do fazer. E aí eu gosto muito dessa frase, dessa palavra, do esperançar do Freire. E falar um pouco desse momento para fortalecer, que é o momento de fortalecer, de somar as nossas experiências, não só pessoais, né, as nossas experiências individuais, mas, sobretudo, fortalecer a nossa relação enquanto unidade, enquanto classe, enquanto educação, enquanto professores, enquanto educadores. Eu acho que a gente precisa levantar a nossa voz e, sobretudo, nesse dia tão lindo do aniversário do nosso patrono, da nossa educação, né? Hoje eu me policiei um pouquinho, que eu estava na casa da minha irmã,
e vi algumas postagens horrorosas no Face. Daqui a pouco eu vou entrar lá só para comentar algumas coisas, porque eu tento ser mais assim, vamos dizer, polida em algumas coisas, mas às vezes a gente não pode deixar de comentar e de falar o que eles dizem. E falar um pouquinho desse neto viável que Cristiano traz para a gente com muita propriedade, lembrando que a gente precisa saber que há uma relação, né, como o Cristiano postou nas entrelinhas, uma relação entre o inédito viável e a nossa consciência, né? Eu queria que Cristiano aprofundasse um pouquinho mais essa relação, como ele percebe essa relação com a nossa consciência, com a nossa tomada de consciência, né? E para romper exatamente essas situações e como a gente pode fazer essa transição, Cristiano? É fazer essa transição entre as situações limite e ir para esse neto viável, a partir dessa tomada de consciência nossa. Eu queria que você aprofundasse, explicasse, falasse um pouquinho mais para que a gente pudesse entender, pelo menos, sobretudo eu, né? Eu tenho consciência que é uma relação entre o inédito viável e a nossa tomada de consciência. É um processo, como você falou, você não usou essa palavra transição, mas a gente se apropriar das nossas situações limite, né? Do atos limite, e construir essa ação do ser mais. E aí eu entendo que há uma transição, eu não sei bem explicar. E aí eu peço a você que fale um pouco sobre isso. Meu muito obrigado de estar aqui e fortalecendo cada vez mais esse conhecimento. Eu aproveito para fazer as anotações, né? Por isso que eu achei que tinha alguma coisa aí dessa transição na sua fala, né? E eu achei ótimo e ficou para mim como reflexão hoje à noite também. É quando você diz: quais são os nossos temas geradores hoje para as nossas discussões, né? Eu achei isso profundo, parecia Freire, porque porque na época dele, na época da escrita, ele tinha os temas geradores. E os nossos hoje? É esse calar, é esse tirar os nossos direitos? O que é que está fazendo e movendo como temas geradores? Eu achei isso profundo quando você disse. Eu gostei. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se eu estou certa nessa transição, dessa relação por aí. Beijo. Como a Elineide jogou para mim, não é? Mas o grupo também pode ficar à vontade para ir falando o que também pensa sobre. É um diálogo, é uma roda, uma roda virtual, não é? Apesar que a gente vê todo mundo nos quadradinhos aqui, mas é uma roda virtual de diálogo, né? Como o Paulo Freire gostava de chamar, é um círculo de cultura. Né? E até não é à toa. Olha, eu digo isso de uma forma brincando, mas eu tenho muita inveja de quem foi aluno de Paulo Freire. Isso é aquela inveja gostosa, né? Mas ainda eu acredito que um dia eu serei aluno dele, em algum lugar. Eu serei aluno dele, né? Para estar num ciclo de cultura, porque o cara era muito inteligente, tanto é que ele vem falar. Ele deu o nome, em vez de sala de aula, ele fala de ciclo de cultura. Por que ciclo de cultura? Porque ali é que nós estamos refazendo e fazendo, redescobrindo a nossa história, através dos temas geradores que nos provoca. E ciclo de cultura, por quê? Porque o ser humano é um ser cultural. Ele se faz enquanto cultura e ele faz o mundo enquanto cultura. Então, isso é uma percepção paulo-freireana divina. Tanto é que hoje, quando eu dou aula de antropologia nas faculdades, graças a Paulo Freire, a primeira coisa que eu discuto como tema é a cultura. O que é que a gente entende por cultura? O que é que a gente entende como seres culturais, como promotores de cultura?
E porque isso é, de fato, transformador no sentido, nós nos vemos e nos observamos como seres que construímos a nossa realidade. Logo, podemos reconstruí-la. Elineide veio falando aqui, e o próprio Pedro também já fala, não é, que o autor, o sociólogo vem trazendo a imaginação moral como conscientização. Né? Que é igual a um processo, nem para o problema, mas conscientização. E a Elineide vem trazendo aqui justamente isso, essa questão da como o inédito viável ele dialoga com o processo, com a nossa conscientização. Primeiro, isso, o inédito viável só é possível acontecer, não é, como o planejar o nosso futuro, fazer o nosso futuro, quando a gente enfrenta a nossa situação, as situações limites. Se nós não enfrentamos as nossas situações limites, nós vamos colocar assim, nós nos aceitamos como seres desumanizados. Porque é justamente o que eu vejo que o processo, essa questão da transição, não é, da tomada de nossa consciência, até aqui. Eu vou abrir um parênteses para recomendar a vocês uma minissérie que eu fiz no ano passado, acredito, ou foi um ano retrasado, que está lá no nosso canal do YouTube, no canal da equipe da Salão Job Pindorama, o canal Onjob Pindorama, no YouTube, uma minissérie em que eu falo em 8 episódios alguns conceitos chaves. E conscientização é um desses conceitos que lá eu trabalho, não. Eu comento qual é a concepção paulo-freiriana de conscientização. Então, primeiro, o que a gente pode pensar é que deixa eu aumentar aqui, que eu acho que o som está baixo. Primeiro, perceber que o processo de conscientização, como diz Paulo Freire, é um processo. A gente pode tomar consciência da nossa realidade e não agir. Nós podemos ver na nossa realidade social, política, econômica, vários exemplos disso. As pessoas tomam consciência, as pessoas conhecem a realidade, mas não tomam posição, não tomam atitude. Aí é que entra, não desenvolve o ato limite, que é a ação necessária de superação. E eu acredito, Elineide, que a transição se dá justamente aí. Enquanto seres humanos, que estamos no processo de humanização, não tomarmos esse ato limite, ou melhor, essa ação, não é? Essa ação ou essas ações necessárias de romper as situações limites, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos passar para o inédito viável. Nós não conseguimos, por exemplo, imaginar moralmente um mundo melhor. Nós não vamos conseguir sonhar esse sonho que Paulo Freire fala aqui, que é esse sonho de sonhar juntos. Nós não vamos conseguir, porque nós não tomamos as ações necessárias para romper essas barreiras. E é isso, nós só vamos conseguir romper coletivamente. E como nós sabemos, para Paulo Freire, ele já fala, o primeiro e grande desafio da pedagogia do oprimido é fazer com que o oprimido se livre do opressor que está dentro dele. E aí a gente pode ver, nós podemos olhar nossa realidade hoje e dizer, enquanto que o tempo de esperançar está batendo na nossa porta, esse tempo está nos convidando a quê? Justamente a tomar atitude, porque consciência nós já temos. O que nós precisamos agora é tomar atitude, tomar esse ato limite
que nós temos que fazer. É assumir a nossa posição de seres inacabados em busca de ser mais. E que muitas vezes nós negamos essa busca. Logo, desumanizamos. Porque a nossa humanização é justamente essa busca do ser mais. E como Paulo Freire já fala, ninguém educa ninguém. Ninguém ensina ninguém. Os homens aprendem em comunhão. Então, enquanto a gente não conseguir aprender a dialogar na nossa sociedade, nós não vamos conseguir, de fato, ter esse inédito viável. E aí é que, para mim, quando você traz a questão da transição, é fundamental. Como é que nós estamos fortalecendo os nossos coletivos sociais populares? Como é que nós estamos fortalecendo os nossos coletivos? Como é que nós estamos fortalecendo e até criando outros coletivos? O coletivo de discussão, coletivos de ação, de intervenção na sociedade. Então, para mim, nós estamos nesse tempo. Esse tempo que está no questão. Como é que nós estamos fortalecendo os nossos coletivos? E isso é paradoxo, por quê? Porque no momento em que nós somos convidados pela situação planetária a nos isolarmos, ao mesmo tempo nós temos que nos revermos como seres coletivos. Então, é olharmos para nós e nos sentir, como é que eu estou contribuindo enquanto ser coletivo? A que coletivo eu estou criando minha identidade? Porque recentemente, essa semana a equipe da Sala João Pindorama, nós estamos estudando um livro que é um livro de Alberta Costa, que é O Bem Viver, e nós fazíamos muito essa discussão. A questão que se nós não soubermos valorizar os coletivos sociais, os coletivos populares, a gente não vai alcançar essa imaginação moral que é o bem viver. E o próprio conceito do bem viver se adequa a esse inédito viável. Por quê? Porque nos impõe que a gente tem que fazer um trabalho pedagógico com toda a humanidade. E talvez, eu até coloco aqui como provocação, esse assumir pedagógico na nossa ação que a gente precisa fazer, ter como pedagogicamente estamos contribuindo com a humanidade. Para que a gente possa avançar nesse inédito viável que a gente pode chamar vários nomes, como bem viver, como justiça, como reino de Deus. A gente pode construir, dar vários nomes para esse inédito viável, que é justamente isso, é um outro mundo, são outras possibilidades. Eu não sei se eu respondi, Elineide. E também eu acho o seguinte, isso que você coloca, nós temos que pensar, aí é que está, um dos processos de transição é esse. Quais são os nossos temas reais de hoje? Ou nós estamos copiando? Conseguiu responder, sim. Tá ok, Elineide? Consegui, muito bom. Ou nós estamos copiando temas antigos? Quais os reais temas da nossa geração? Então, é isso que você apresentou aqui. Quais são os nossos temas geradores da nossa geração, da nossa responsabilidade? Esse, para mim, também está nesse processo de transição. A gente precisa encontrar quais são esses temas. E como eu falei no início, para Paulo Freire, esses temas só vão ser encontrados na relação entre ser humano e mundo. É isso. Vou deixar para os colegas. Uma das participantes desse momento, a Érica Cristina, fez uma fala e diz o seguinte: quando o Cristiano nos fala a respeito da pedagogia da esperança, lembro-me que nesta obra Paulo Freire fala da fome, e isto me remete ao que diz Miguel Arroio em Corpo e Infância, enquanto graduada de Educação Física,
que ainda não atuo na área enquanto professora, acredito que esse inédito viável está muito presente em minhas imaginações, que apenas vislumbra o cotidiano escolar, que apenas imagina as possibilidades dessa realidade que se faz tão presente no mundo inteiro, a fome. As possibilidades são inúmeras. A própria Maria Carolina de Jesus é um inédito viável em pessoa, diante de tantas situações limites, diante de tantos atos limites necessários. Parabéns, Érica, perfeitas colocações e contribuições. Tanto também parabenizar também a Elineide, né, com suas contribuições, com suas indagações. E aí eu pergunto, mais alguém, sinta-se à vontade para também compartilhar esse momento, né? Como a gente mesmo falou, um bate-papo e todo mundo está livre para falar, para se expressar. Eu acredito que esse momento tem sido de grandioso, né, na noite de hoje, onde em muitos lugares muitos estão a comemorar essa data de Paulo Freire. Então nós, enquanto sala, que acreditamos no poder da transformação e da educação freiriana, não poderíamos deixar esse momento, né, sem ser celebrado. E aí eu abro, se mais alguém quer falar alguma coisa, fiquem à vontade, querem contribuir. Eu acredito que o momento foi bem rico, que as pessoas, eu acho que a discussão realmente foi bem gostosa, bem compreensiva e reflexiva, na fala do Cristiano, na fala do Pedro, quando a Érica trouxe a Elineide, né, que um momento rico de contribuições e reflexões. E nesse momento eu convido um amigo, membro da sala, o Edson, para ele dar a sua contribuição também a esse momento, né, enriquecer esse momento. Olá, pessoal, boa noite. Venho aqui também fazer a minha contribuição como membro, como educador, como uns que lutam por uma educação diferenciada que nós precisamos, que assim como Paulo Freire sempre defendeu, a educação popular. Que foi justamente o curso Pedagogia do Oprimido, onde, que ao término desse curso, eu criei uma releitura daquilo que a gente leu, daquilo que a gente discutiu na sala, e fiz um poema que deu como título A Pedagogia do Oprimido. Agora eu vou ler para vocês, tem alguns colegas que participam junto comigo, que já conhecem, e para os demais que seja como fosse inédito. Ele diz mais ou menos o seguinte: diante de seu exílio, lhe fez observar a conjuntura política, social, que no Brasil viu passar medo, perseguição, injustiça, desolação, uma sociedade obscura e longe da educação. Exilando-se da sua liberdade, reconhecido na sua amplitude a dialogicidade e a criticidade, refletindo sobre o mundo opressor que acaba com a liberdade. Que povo oprimido, que povo opressor, que é violentado, que é explorado, sem justiça e sem amor. Na linguagem freiriana que ele nos deixou e que diz: se nada ficar destas páginas, pelo menos esperamos que permaneça nossa confiança no povo, nossa fé nos homens, na criação de um mundo menos desigual e difícil de amar. Com suas palavras sábias, Freire sempre quis nos ensinar, através da pedagogia do oprimido que o mundo veio publicar. Em 4 capítulos do livro Pedagogia do Oprimido, veio contemplar. No primeiro, a escolha do título. Um momento, que eu vim aqui perder aqui, que saiu daqui do ar. Se nada ficar dessas páginas, pela minha esperança da nossa convicção no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo difícil e de amar. Com suas palavras sábias, Freire sempre quis nos ensinar,
através da pedagogia do oprimido que ao mundo veio publicar. Em 4 capítulos do livro Pedagogia do Oprimido, veio contemplar. No primeiro, a escolha do Tito, com forte grito aos esfarrapados do mundo que veio revelar, na década de 60, que no Chile foi passar, de advogado a educador, para revolucionar o mundo, esse povo opressor, desenvolvendo um trabalho político, ético e animador, formando consciência crítica de um povo sofredor. No segundo capítulo, sou sujeito educador, deposito conteúdo ou sou receptor, memorizo ingenuamente, sem devida participação, neste mundo sem amor. Seja educando ou seja educador, e daí? Somos todos parte desse sistema chamado oprimido opressor. No terceiro, vem a dialogicidade, com a essência da educação como prática da liberdade, defendendo o diálogo como busca e opção, pelos conteúdos, método, temas e relação, repensar e refazer as nossas práticas políticas e pedagógicas em nossa formação. Por fim, Freire teoriza uma ação antidialógica com compromisso verdadeiro, dizendo que o diálogo revela-se como a essência da educação, sendo a dialogicidade um convite constante para a nossa formação. Só não basta apenas o diálogo, sem a presença do amor. Segundo Paulo Freire, que no livro Pedagogia do Oprimido publicou, para o mundo inteiro, para o educando e também para o educador. Ok, então foi essa minha contribuição que eu vou deixando hoje para vocês, que foi da releitura do livro Pedagogia do Oprimido. Gratidão, Parabéns, Edson. Edson. E é como o Edson fala, realmente, esse foi uma releitura do trabalho dele no nosso curso Pedagogia do Oprimido, onde fomos eu, Edson, a Marcione, e algumas pessoas aqui presentes, o Pedro, a primeira turma desse curso, no qual a gente tem dado continuidade, temos a Elineide, que faz parte da segunda turma, e para falar desse curso maravilhoso, das oportunidades e reflexões sobre Paulo Freire, eu convido a Marisa, que é também coordenadora junto a mim da sala, para conversar, para falar para vocês, apresentar esse curso Pedagogia do Oprimido e a grandiosidade que é participar dele. Jússi, eu só queria permissão só já estão indo, vocês já vão fechar esse bloco, não é isso que eu estou entendendo? Isso. Mas Isso, pode falar, fique à vontade, Cristiano. só agradecer. Eu ligeiramente eu vi aqui no chat o pessoal me parabenizando, mas o evento é nosso, nós estamos fazendo, eu só trouxe aqui algumas reflexões. Não nego que sou apaixonado pelo Paulo Freire, não nego que tento vivenciar o Paulo Freire nas minhas práticas, tento. Muitas vezes não é fácil, mas tento, não é? E agradecer por esse momento. Eu acho que são esses momentos que nos levam a um processo de conscientização, que nos convida a romper essas situações limites nossas. E eu acredito muito nos coletivos. Desde a minha militância enquanto adolescente, na adolescência, no grupo de crianças e adolescentes, no movimento de crianças e adolescentes, depois no movimento estudantil e por aí foi, eu sempre acreditei no coletivo. A vida em coletivo, a coletividade, ela é fundamental para trabalharmos em nós essa pedagogia, essa educação popular. Recentemente, como eu falei para vocês, nós estamos estudando o livro e eu, num dos encontros, eu falei o seguinte: aonde é que nós poderíamos aprender, da forma como nós estamos aprendendo sobre o bem viver, se não fosse no coletivo social? Porque as universidades não nos ensinariam. E algo que Érica me trouxe aqui na leitura que o Felipe nos deu da palavra da Érica, algo que é fundamental. As universidades, as faculdades não produzem o inédito viável, não encontram o inédito viável. Quem produz, quem faz o inédito viável na educação são os professores básicos que estão lá na base da educação.
Porque eu, como professor que sou universitário, eu não vejo nós, professores na universidade, renovando o ensino universitário. Eu não vejo. Agora, as professoras e os professores que estão lá na base têm que se reinventar todo dia. Eles se reinventam, buscam metodologia, buscam dinâmicas. Eles estão fazendo, estão buscando esse inédito viável na educação. A universidade ainda está muito longe do tempo de esperançar. Muito longe mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Mas é isso. É lá que nós também temos que fazer nosso tempo esperançar acontecer. Porque as faculdades, as universidades são espaços, são territórios de conquista. E que nós temos que conquistar. E agradecer com muito carinho a acolhida de vocês, a ouvida, o escutar compreensível de vocês nesse momento. E convido, mais uma vez, a assistir lá, a se inscreverem no canal da Sala João Pindorama, assistirem a minissérie, 8 episódios, que está bem interessante. Não só porque eu que estou lá falando, mas porque foi uma produção coletiva. Tá? E parabenizo a ousadia da equipe por esse momento. Eu quero falar o seguinte, a Sandra está dizendo aqui, professor, você é maravilhoso. E só para contextualizar, né? E falar um pouquinho disso que a Sandra já traz, que é como essa pessoa, como esse professor, em seu processo de humanização, contribui para o processo de humanização de outras pessoas. E aqui eu trago a experiência da sala, da equipe Anjol Pindorama, e como esse inédito viável, essa tentativa de materialização desse conceito na vida individual e coletiva está presente nesse espaço, nesses encontros, nesses círculos de cultura que a gente tem feito a cada 15 dias. Então, eu penso que isso tem nos modificado, tem nos feito auto-refletir sobre nossa vida diariamente. E eu acho que, enquanto coletivo, a gente só tem a agradecer a esse professor, a esse paizão. E eu acho que ele acaba contribuindo com todo mundo que chega perto dele, né? Ele acaba agregando. Eu acho que todo mundo aqui só tem a agradecer. Hoje é aniversário de Paulo Freire, não é meu não, é aniversário de Paulo Freire. Mas você consegue fazer uma hermenêutica do que Paulo Freire fala para a gente, né? E isso é muito salutar. Eu acredito que todas as palavras faladas, né, são bem merecidas realmente de Cristiano. A gente diz no curso, falava sempre no curso Pedagogia do Oprimido, que ele era o profeta de Paulo Freire. Ele era aquele que ia estar lá quando Paulo Freire viesse novamente, ele ia estar lá presente, porque ele ia estar lá também educando do mesmo jeito. E então, assim, realmente a gratidão por esse momento, Cristiano, de você estar conosco, né, de nos estar nos fazendo refletir sobre a questão da emergência do inédito viável, né? E é como todos aqui que já lhe conhecem, sabe dessa paixão sua por Paulo Freire, que também, quem vai chegando perto dele vai se apaixonando também, porque aí vai conhecendo, aí vai gostando, aí ele vai mostrando caminhos e a gente vai buscando realmente os caminhos, né? Então, só gratidão pela noite de hoje, para você, Cristiano, a todos que estão aqui presentes, a Elineide, o Pedro, a Érica, todo mundo, Márcia, enfim, todos que estão aqui, que a gente já tem um contato maior, e aqueles que estão chegando aqui, sejam todos bem-vindos, nos acompanhem no nosso canal do YouTube, né? Para lá, vocês, como aqui no chat tem colocando, tem alguns episódios, como o Cristiano falou, realmente que foi magnífico, falando sobre Paulo Freire, fantástico. E aí eu vou deixar agora a palavra para a coordenadora também, a Marisa, para ela aí dar mais informações a vocês, mais conhecimentos. E desde então eu agradeço, o meu agradecimento de coração pela presença de todos vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de falar do prazer que é, né, receber vocês aqui para estar
refletindo em pleno sábado à noite, um momento de descanso, né? Final de semana, depois de uma semana corrida. Aqui estamos em comemoração aos 99 anos de Paulo Freire, refletindo, indagando, né? Questionando-nos sobre essa realidade, sobre tantas possibilidades, né? da educação. Vocês me escutam direitinho? Ótimo. E nesse processo de reflexões e indagações, eu gostaria de falar da importância em estarmos aqui, neste círculo de cultura, em comemoração aos 99 anos de Paulo Freire, refletindo sobre o inédito viável e as possibilidades da educação brasileira. Falando de uma realidade que imaginamos e que sonhamos, mas que não será fácil de alcançá-la. Por isso, a importância dessa união, dessa discussão, a importância de compreendermos quem somos, entender de onde falamos, entender que tipo de educação é proposta para nós e dizer, a exemplo de Paulo Freire, de Maria Carolina, de Carolina Maria de Jesus, de Cristiano de França, de Arroio e de tantos outros, que estamos aqui, existindo e resistindo, sempre, sempre. Somos Sala Onjó Pindorama. Estamos aqui enquanto coletivo, fazendo nossa parte, dizendo a nossa palavra, e como Paulo Freire, a exemplo de Paulo Freire, nossa palavra tem força, nossa palavra tem poder. Muita gratidão a vocês por estarmos aqui nesse momento. E agora eu tenho um convite muito especial para vocês. Estamos abrindo aí a 3ª turma do curso Pedagogia do Oprimido. A 3ª turma. A princípio foi pensado uma turma só, mas foi tão importante, cresceu. A discussão foi tão além que estamos aqui convidando mais gente a fazer parte dessa equipe, a ingressar na 3ª turma. Temos aqui representante da 1ª turma, eu, Pedro, Jússi, Edson. Temos representante da 2ª turma, a Marcione, a Elineide, que alegria, né? E quem sabe daqui sairá também representante da 3ª turma. Muito bom. E como acontecerá esse curso? Qual o objetivo desse curso? Pedagogia do Oprimido, uma leitura filosófica, teórica e prática. O objetivo do curso é apresentar uma leitura filosófica em diálogo com os princípios pedagógicos da obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, em uma tentativa de problematização da praxis educativa na atualidade brasileira. Qualquer pessoa poderá participar deste curso. Ele é direcionado a estudantes de graduação, de pós-graduação, docentes, de todos os níveis de ensino, ativistas, militantes, organizações sindicais, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse em temas educacionais, pedagógicos e filosóficos poderá participar do curso. Fiquem à vontade. Como funcionará? O curso consistirá em 6 módulos, com formatos de círculo de culturas, a exemplo desse aqui que estamos, né? Cada módulo contará com um encontro online, ao vivo, e com exercícios práticos a serem desenvolvidos em casa, por via do ambiente virtual. Estes terão uma data pré-estabelecida para serem enviados ao facilitador, que estará contribuindo com comentários e reflexões. O curso apresentará e discutirá abordagens filosóficas dos princípios pedagógicos contidos na obra freiriana, né? Pedagogia do Oprimido, com enfoque na teoria e prática da ação dialógica e influência na atualidade brasileira. Como serão esses círculos de cultura? Uma vez por mês acontecerá, né, o evento ao vivo, online, era em modo presencial, na Sala Onjó Pindorama, mas mediante a situação pandêmica que vivemos, né, e esse isolamento social que precisamos respeitar, estaremos aí iniciando e abrindo a turma nessa modalidade remota, online, na verdade, né?
E as atividades funcionarão à distância. A cada ciclo de cultura haverá uma atividade indicada na plataforma online a ser elaborada por cada participante. Contará também com um fórum de debates, no qual o facilitador proporá um tema gerador para suscitar um diálogo. As atividades e o fórum de debates serão promovidos pelo aplicativo Telegram. Estas atividades fazem parte do programa e da carga horária do curso. A programação se dará em 6 módulos, como eu já falei, então serão 6 encontros que acontecerá mensalmente, iniciando, terá um encontro de abertura no dia 21 de novembro, e o primeiro encontro do curso acontecerá no dia 19 de dezembro. O segundo módulo, no caso, o primeiro encontro, o primeiro módulo, o segundo módulo, 16 de janeiro de 2021. O terceiro módulo acontecerá em 20 de fevereiro de 2021. O quarto módulo em 20 de março. O quinto módulo em 17 de abril. E o sexto módulo em 15 de maio. O curso terá a certificação de 52 horas, sendo 20 horas correspondente à participação nos encontros online, mais 12 horas aos exercícios práticos, atividades e fórum, e 20 horas à elaboração do trabalho final. E o facilitador desse curso, né, para nossa alegria, será o professor Cristiano de França, professor universitário e educador popular da Sala Anjó Pindorama, fundador da sala, com muito orgulho e membro hoje participante, nossa referência aqui enquanto coletivo. O curso terá um valor simbólico de R$ 30 a inscrição e R$ 40 as mensalidades, podendo ser pago pessoalmente a cada mês ou a combinar no primeiro módulo. E aí eu convido vocês a participar do curso e trazendo uma promoção super especial aos primeiros 10 inscritos, terá direito a um sorteio de 2 livros de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. É um brinde especial aos 10 primeiros inscritos, regularizado, pagando a inscrição direitinho, enviando-nos o comprovante. Os 10 inscritos participarão do sorteio. E olhe, é muito fácil de ganhar. Serão 10 inscritos, os primeiros 10 inscritos estarão concorrendo ao sorteio. Então, é uma excelente oportunidade de você, além de conhecer todos esses conceitos, discutir, dialogar nos círculos de cultura, você já sai com o seu livro de Paulo Freire e já vai para a obra com o livro novinho na mão. Então, participem, se inscrevam. A partir de segunda-feira, nós já vamos estar aí abrindo inscrições e estamos divulgando aí nas redes sociais da sala. Sigam-nos nas redes sociais. Estamos lá sempre postando os nossos eventos, convidando as pessoas a participarem desse espaço. Quanto mais união, mais resistiremos, né? Muito obrigada a todos pela participação, extremamente feliz com a contribuição de todos. Só complementando o que a Marisa falou, nos sigam nas redes sociais e, se possível, partilhem também nossos conteúdos, tá bem? Finalizando nesse processo de esboçar a nossa palavra, eu queria fechar dizendo aquilo que o povo chucuru utiliza sempre. E diga ao povo que avance. Diga ao povo que avance. E diga ao povo que avance. Avançaremos. Eu só quero, dizendo ao povo que avance, eu só quero lembrar de que o curso ele vai ser online, mas se a situação melhorar no início do próximo ano ou no próximo ano, a intenção é que ele volte a ser presencial, né? Porque há toda quem viveu o grupo, ou melhor, quem participou do curso, sabe que tem toda uma vivência, tem o lanche, que é aquele momento de aconchego, de conversa, não é? Tem o dizer a nossa palavra. E online isso vai ficar meio quebrado, né? Mas a intenção é que esse curso seja presencial. A gente vai iniciar a turma, mas a esperança é que ele em algum momento
seja presencial. E aí, claro, a gente vai discutir tudo isso com a turma, né? Então, a maioria aqui já participou do curso, então a gente pede que divulguem, que é uma forma também de expandir esse legado de Paulo Freire. E a gente vai estar, a partir desses próximos períodos agora, desses meses, fazendo alguns momentos específicos que eu vou falar dos outros livros, né? Como, por exemplo, a Pedagogia da Esperança, né? Como o primeiro livro dele, a Educação como Prática da Liberdade. Então, a gente vai fazer alguns momentos de reflexão sobre essas obras de Paulo Freire no decorrer desse período agora, em preparação ao centenário de Paulo Freire, que será daqui a um ano. Então, a gente vai estar fazendo esses momentos de discussões dos livros, das obras, em preparação ao centenário, que vai ser, assim espero, ao vivo, presencial. Assim espero. Mas um beijo, um abraço no coração de vocês. E era bom que cada um dissesse a sua palavra. Que palavra lhe vem a partir de agora? Né? Pode ser uma frase, a palavra, não entenda só uma palavra, mas aquilo que é seu agora, que diz quem você é agora, a partir dessa nossa roda de diálogo. O professor, boa noite a todos. Boa noite. Eu estou muito satisfeita em conhecê-lo, né, e a todos que estão aqui. E quero dizer que a cada dia a gente precisa se organizar mais para poder resistir a tudo isso que está acontecendo na educação. Eu sou professora também, e a gente tem assim, enfrentado situações muito difíceis, muitos ataques. Enquanto a gente não se organizar para valer, né, a gente não vai conseguir ter tanto êxito assim. Então, muito sofrimento, né? Mas nós somos resistência, nós somos madeira de lei, né? E a gente vai resistir e vai passar dessa fase tenebrosa que a nossa educação, ela infelizmente vem passando. Muito obrigada. Bem, gente. Vai falar, Cristiano? Bem, né? Então, desde já, novamente agradeço. Estamos finalizando esse momento, mas com muita alegria, com muitas reflexões, com muita poesia e com muito diálogo, assim como Paulo Freire gostava de fazer, né? Gostava de partilhar o diálogo, a conversa. Então, desde já agradeço. Uma boa noite a vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais. Um beijo grande a todos e a todas. E um bom começo de semana, final de semana, não é isso? E um abraço afetuoso em todos vocês. Vai ter foto, não, de nós? Sim, é isso que eu ia dizer. Cadê a foto? Sim. Isso é para a posteridade, né? Marciona. Precisamos ter essa foto, esse registro, esse momento do nosso diálogo, né? Isso, Elineide. Então, enquanto o povo abre a câmera, vamos dizer a palavra, né? Começando por Elineide. Eu continuo com a palavra esperançar. Eu acredito muito nessa palavra, nessa força, nesse agir, e eu continuo com esperança, do verbo esperançar. E minha gratidão de estar com vocês. Grande abraço. Vocês moram no meu coração. Saudade, viu, Marcione, dos nossos cafés da manhã, acolhedor lá na Sala Jó. Saudade! Vamos voltar. E lembrando que tem alguém devendo pamonha, né? Eu! É verdade! Pedro, a sua palavra. Eu estou muito feliz aqui, gente, por estar com vocês mais uma vez.
Esse encontro nosso é a vida, né? Pois nos impulsiona mais, né, a buscar concretizar aquilo que a gente idealiza. Então, eu acho que uma estratégia também, né, de, digamos assim, de sobrevivência, porque a gente está passando por um período em que nós estamos querendo sobreviver, né, e viver também, não dentro dessas possibilidades de pandemia e essas outras possibilidades que são históricas, aliás, essas outras dificuldades que são históricas, seculares, né, e que a gente vem resistindo a elas, né. Então, esse espaço, para mim, é um espaço de revitalização. E eu acho que a gente tem que estar sempre se reencontrando para ir sobrevivendo e vivendo, né, o melhor possível nesses contextos desafiadores. Gratidão. Isso, Pedro. Cicleide, Edson, França. Persistente. Eu só quero agradecer a todos por poder estar aqui, esse momento com vocês, compartilhando mais conhecimento. Que a nossa vida é feita por fases e construções de conhecimento. Cada pedacinho de participação de alguma coisa que você tiver é um tijolinho a mais que você está colocando no seu conhecimento e que não vai lhe prejudicar em nada, só lhe levar a se erguer, vamos dizer assim, vamos se erguendo a cada dia mais no conhecimento. E apesar de eu estar terminando a minha faculdade agora esse ano, mas eu sou um pouquinho assim, ainda perdida nos conceitos de Paulo Freire, porque tipo, eu acabei que correndo para um lado diferente da pedagogia, porque eu acompanho mais as crianças autistas em sala de aula, clínica, essas coisas. Aí eu acabei fugindo um pouquinho dos livros de Paulo Freire e me envolvendo nos livros de autismo. Mas aí agora despertou a curiosidade, porque como estou concluindo a pedagogia, eu necessito disso. Não é questão de querer, não, é de necessidade mesmo. Você precisa conhecer os livros de Paulo Freire para poder ter uma base sólida, para estar dentro de chão de escola, estar dentro de chão de clínica, onde você tiver, tem que ter uma base sólida. E nada melhor do que ir procurando os conhecimentos e se construindo a cada dia, né? Só gratidão para vocês. Eu amei esse momento. Obrigada, Márcia. Nós aqui agradecemos, Malcicleide. E lembrando que Malcicleide é muito especial, gente. Malcicleide faz aniversário no mesmo dia que Paulo Freire. Malcicleide faz aniversário no mesmo dia que Paulo Freire. Não é qualquer data. Ela comemora aniversário junto com Paulo Freire. Veja como ela é especial. Então é isso mesmo. Percebi hoje, viu? Eu nem sabia aniversário que era igual com o dele. Você tinha que estar aqui conosco. Privilegiada. Então, vamos para a foto. Então, vamos para a nossa foto. Mais uma vez, agradecer a todo mundo por essa partilha, por estarmos aqui. E dizer que a sala é um espaço aberto para todo mundo. Sintam-se extremamente convidados a estar conosco sempre nos eventos. Já temos aqui gente de casa, né? Pedra de casa, Lineira de casa. Que alegria. Sandriane, acho que é isso, né? Sandriane, tê-la conosco e saber que você junta-se a nós nessa caminhada a partir de agora. Já empolgada a fazer o curso, inscreva-se e venha conhecer mais de perto a sala e as nossas propostas, tá bom? Muito obrigada a todos. Vamos para a nossa foto. Alguém tem mais algo a dizer? Tá desligado o seu áudio. Quem vai tirar a foto? A Marisa tira. Efeito especial, viu, Marisa? No meu rosto. Afina esse negócio aí que tá muito largo. Pegue o tambor e o dançar, vamos pra
A palavra Tirou? Tirou, Marisa? Tirou? Não estou conseguindo tirar, não. Felipe, veja se você consegue aí. Felipe, e aí? A Márcia tirou, gente. Ela postou lá no grupo. Gratidão, Márcia. Pessoal, muito obrigado, muito carinho. E sigamos em referência a Paulo Freire, hoje e sempre. Paulo Freire vive! Presente. Presente! Isso! Tchau, gente!